E se eu te dissesse que você tem orado da maneira errada? E se o motivo pelo qual seus pensamentos negativos continuam te dominando for justamente a forma como você está tentando se livrar deles? A verdade é que muita gente acredita que orar é só falar com Deus, mas Jesus mostrou algo muito mais profundo. Ele revelou um caminho que não só alivia, mas transforma a mente. Você já se pegou lutando contra pensamentos que não param? Ansiedade, medo do futuro, culpa pelo passado, acusações que ninguém diz em voz alta, mas que sua mente repete o tempo todo. Isso não é apenas psicológico, existe uma batalha espiritual acontecendo aí dentro e Jesus sabia disso. Ele não ignorou a dor mental. Ele orou dentro dela. No momento mais escuro de sua vida, no Getsêmani, ele nos ensinou como vencer por dentro antes de vencer por fora. Neste vídeo, você vai descobrir o segredo que Jesus usou para calar os pensamentos opressores. Vai entender por que a oração verdadeira não é apenas uma fuga, mas um instrumento de guerra. E mais que isso, vai aprender a aplicar isso de forma prática, passo a passo, como se estivesse sendo treinado pelo próprio mestre. Acredite, se você praticar o que vai aprender aqui, sua mente nunca mais será a mesma. Então respire fundo e venha descobrir o que poucos têm coragem de ensinar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal e vamos pro vídeo. A batalha silenciosa. Quando a mente se torna um campo de guerra. Você já se pegou tentando dormir, mas sua mente parece uma sala iluminada, onde pensamentos entram e saem sem pedir licença? É como se houvesse um campo de batalha entre o que você crê e o que você teme, entre o que espera e o que já sofreu. Essa guerra é silenciosa, mas intensa. Não tem bombas, mas tem vozes. E a mais perigosa de todas não é a do mundo ao redor, mas aquela que ecoa dentro de você, repetindo frases que minam sua fé, sua coragem e sua paz. O apóstolo Paulo descreve isso em Romanos 7:23, dizendo: "Vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente." Ou seja, mesmo desejando fazer o certo, havia algo dentro dele que puxava na direção contrária. Isso mostra que até os mais santos travam batalhas internas. A guerra da mente não é sinal de fraqueza espiritual, mas de humanidade. E a boa notícia é que Jesus não apenas reconheceu essa guerra, ele deixou armas poderosas para vencê-la. Essas armas não são físicas, não são visíveis, mas são reais e eficazes. Elas incluem a palavra de Deus, a oração, a comunhão com o Espírito Santo e a vigilância constante sobre o que se pensa. A mente, quando desprotegida, vira território do inimigo. Pensamentos recorrentes de culpa, acusações constantes, sentimentos de inutilidade ou medo, tudo isso são sintomas de uma mente que precisa ser redimida. Uma mente adoecida não se cura com distração, mas com revelação. Há pessoas que nem percebem que estão escravas dos próprios pensamentos. Dormem mal, se irritam com facilidade, evitam o silêncio, porque têm medo de enfrentar a própria mente. E isso é mais comum do que se imagina. O primeiro passo, então, é reconhecer: minha mente está ferida. Jesus enfrentou esse tipo de opressão no deserto e saiu vitorioso. Se ele venceu, nós também podemos vencer, com a mesma ferramenta, a palavra viva que corta como espada. É por isso que 2 Coríntios 10, 4, 5 declara com clareza: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Fortalezas mentais são estruturas de pensamento que se erguem contra a verdade e só caem com armas espirituais. Por isso, ao invés de tentar silenciar a mente com distrações, séries ou redes sociais, é hora de aprender a calá-la com a verdade. E isso exige disciplina, sim, mas principalmente fé,
Um exercício prático pode ajudar. Todas as vezes que um pensamento negativo surgir, pare, respire fundo e se pergunte: essa voz me aproxima de Deus ou me afasta dele? Escreva essa pergunta em um papel e cole no espelho, no celular, onde puder ver sempre. Comece a treinar sua mente como um soldado treina seus sentidos. O controle não vem de uma vez só, mas vem com vigilância. E com o tempo, você vai perceber que já não é refém daquilo que pensava antes ser incontrolável. Então, se essa batalha te parece impossível de vencer, respire. Você não está sozinho. Muitos estão travando essa mesma guerra agora, enquanto você lê isso. E a próxima etapa dessa caminhada é entender como a sua mente se comporta. Qual é o tipo de solo onde as sementes de Deus têm tentado germinar? Talvez o problema não esteja na semente, mas no terreno, o solo da mente, a parábola do semeador. Sob nova perspectiva, Jesus, quando contou a parábola do semeador, não estava apenas falando sobre sementes e terra. Ele estava revelando o segredo por trás de por que tantos ouvem a palavra, mas tão poucos vivem transformações duradouras. Em Mateus 13, ele descreve 4 tipos de solo, mas, na verdade, ele falava de 4 tipos de mente. Cada um de nós carrega um campo mental onde as sementes da verdade são lançadas todos os dias, pela Bíblia, por pregações, por orações. Mas será que essas sementes estão conseguindo germinar? A mente endurecida é como aquele caminho pisado. Tanta coisa já passou por ali, traumas, decepções, crenças limitantes que a palavra nem consegue penetrar. Tudo escorre pela superfície. A pessoa até ouve um bom sermão, mas não guarda nada. Talvez já tenha dito: nada me toca mais. Isso é sinal de solo compactado, mas Jesus não desistiu de ensinar, nem mesmo a quem tinha o coração duro. Ele sabia que o solo pode ser quebrado, revirado, transformado. A mente pedregosa é aquela que recebe a palavra com alegria, mas não tem profundidade. É quando a fé nasce de um culto impactante, mas murcha na primeira adversidade. A pessoa se anima no domingo e desanima na segunda-feira. Isso acontece porque há muitas pedras ali. Falta de disciplina, superficialidade e imaturidade espiritual. E como se resolve? Com meditação profunda, com constância, com o hábito de cavar e não só colher. Já o solo espinhoso representa a mente sobrecarregada. A palavra até brota, mas logo é sufocada. São contas, boletos, brigas, notificações, cobranças internas, comparações com os outros. Tudo cresce ao redor e afoga a paz. Aqui o problema não é falta de fé, é excesso de distrações. É como tentar plantar flores em meio a ervas daninhas. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 6,12: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Às vezes, o maior inimigo da palavra é o excesso de coisas lícitas demais ocupando espaço, mas há esperança. Jesus disse que o solo bom dá fruto a 100 por 1. E ele nunca disse que esse solo nasceu assim. Ele se tornou bom, ou seja, há um processo de preparo, de limpeza, de cuidado diário. Segundo 2 Coríntios 13:5, devemos examinar a nós mesmos. Isso significa olhar para dentro e perguntar com sinceridade: o que tenho deixado crescer dentro da minha mente? Às vezes, é necessário arrancar o que está bonito, mas não é saudável. Um exercício simples pode mudar tudo. Antes de dormir, escreva num caderno qual foi o pensamento mais dominante do seu dia. Depois, ao lado dele, anote se ele te aproximou de Deus ou te afastou. Faça isso por 7 dias. Você começará a identificar quais áreas da sua mente estão endurecidas, rasas ou espinhosas. A escrita traz clareza e clareza traz cura. Porque só conseguimos transformar aquilo que conseguimos enxergar com nitidez.
E é só quando entendemos o terreno que estamos cultivando que podemos, de fato, nos preparar para enfrentar as tempestades mentais que chegam sem aviso. E se até Jesus enfrentou sua maior batalha mental num jardim, o Getsêmani, então talvez esteja na hora de aprender como ele orou naquele lugar sagrado de dor, suor e rendição. A oração que enfrenta a angústia. Jesus no Getsêmani. Existe um tipo de angústia que as palavras não conseguem explicar. Ela não grita, mas aperta o peito. É a sensação de estar cercado por pessoas e ainda assim se sentir completamente sozinho. Jesus, no Getsêmani, viveu exatamente isso. Ele tinha os discípulos ao redor, mas a dor interna era tão densa que o levou a dizer: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Mateus 26:38. Quem já sentiu esse tipo de tristeza sabe que não se trata apenas de emoção. É uma batalha da alma que atinge até o corpo. E o mais impressionante é que naquele momento, Jesus não se calou. Ele orou, mas não com frases ensaiadas ou orações bonitas de púlpito. Ele abriu o coração com sinceridade. Ele disse: "Pai, se possível, passa de mim este cálice." Mateus 26:39. Essa não foi uma demonstração de fraqueza, mas de coragem. Coragem de expor sua dor diante do Pai. Às vezes, as orações mais poderosas são aquelas feitas com lágrimas e sem filtro, onde a dor vira palavras e a fé se agarra à esperança, mesmo que frágil. Jesus também nos ensina que é possível confiar mesmo sem querer. Ele completa sua oração dizendo: "Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Isso é entrega. É quando a alma está cansada, mas ainda assim escolhe obedecer. Aplicar isso na vida é decidir, no meio da tempestade, que Deus ainda tem razão, mesmo quando tudo parece sem sentido. É dizer: "Senhor, eu não entendo, mas confio." É esse tipo de oração que transforma a angústia em fé. E ele não quis viver esse momento sozinho. Pediu que Pedro, Tiago e João vigiassem com ele. Isso nos mostra algo profundo. Até Jesus precisou de apoio humano em sua dor. Quem são seus três? Aqueles com quem você pode contar para orar em silêncio ou chorar sem precisar explicar nada. Ter comunhão é parte do processo de cura. Se ainda não tem essas pessoas, ore para que Deus coloque elas no seu caminho. A fé compartilhada é mais forte. Experimente agora um exercício simples, mas poderoso. Feche os olhos por 30 segundos e diga em voz baixa: "Pai, eu estou sentindo medo e confusão, mas entrego a Ti meus pensamentos. Tua vontade seja feita." Não espere se sentir pronto para orar. Ore exatamente como você está. Essa honestidade é um caminho direto para o coração de Deus. O Getsêmani nos ensina que oração não é um ritual, é um resgate. Essa história também nos mostra que a mente humana, quando sobrecarregada, precisa se expressar. Jesus suou gotas de sangue, um sinal de estresse extremo. Talvez sua dor não apareça fisicamente assim, mas o corpo dá sinais: insônia, tensão, exaustão. Não ignore. Traga tudo isso para a oração. Traga até aquilo que você nunca teve coragem de dizer a ninguém. Deus já sabe, mas quer ouvir de você. Isso é intimidade. E se Jesus enfrentou a maior batalha mental da história de joelhos, talvez seja essa a posição mais poderosa contra pensamentos opressores. Mas e quando os pensamentos não vêm com dor visível, e sim com aparência de lógica, de verdade? Aí entra outro segredo profundo: a filtragem mental, como Paulo revelou em Filipenses 4:8. O filtro divino de Filipenses 4:8. O algoritmo celestial. Imagine se existisse um filtro espiritual que pudesse limpar cada pensamento antes dele. A se fixar na sua mente.
algo como um antivírus da alma, separando o que vem de Deus e o que vem para te adoecer. Pois esse filtro existe e está registrado em Filipenses 4:8, onde Paulo nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro. E segue listando 8 critérios para que nossos pensamentos sejam saudáveis. Isso não é apenas um conselho, é uma ordem espiritual com poder de transformação. Paulo escreveu esse versículo enquanto estava preso, acorrentado, fisicamente limitado, mas mentalmente livre. Isso revela um segredo profundo. A liberdade começa na mente. E o filtro de Filipenses é como um código sagrado, um algoritmo divino que nos ajuda a reprogramar pensamentos tóxicos. Se aplicado com disciplina, ele reorganiza até os pensamentos automáticos que roubam nossa paz. É um tipo de scanner espiritual que todo cristão deveria ativar. Quer um exemplo prático? Quando surgir um pensamento como "eu sou um fracasso", pergunte: isso é verdadeiro? É nobre? É justo? Isso me aproxima ou me afasta do caráter de Cristo? Se não passar por esses filtros, esse pensamento deve ser rejeitado como lixo. Você não deixaria alguém sujo invadir sua casa. Então, por que permitir que mentiras habitem sua mente, comece a proteger sua mente com a mesma seriedade com que protege sua casa. É importante também substituir o pensamento rejeitado por outro que seja verdadeiro e saudável. Isso evita que a mente fique vazia e vulnerável. Um versículo que pode ajudar aqui é Romanos 12:2, que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação não vem apenas da oração, mas do hábito constante de pensar diferente, com base na verdade bíblica. Memorizar versículos é um ato revolucionário de resistência mental. Um exercício poderoso é criar uma tabela de pensamentos. Pegue uma folha e desenhe 3 colunas. Na primeira, escreva os pensamentos negativos recorrentes. Na segunda, aplique os filtros de Filipenses 4:8 e identifique se eles passam ou não. Na terceira, substitua cada pensamento com um versículo ou verdade bíblica. Repita isso por 21 dias, tempo médio necessário para formar novos hábitos mentais. Você vai se surpreender com a clareza que isso traz. Tiago 3,17 também reforça essa ideia ao afirmar que a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável. Se seu pensamento está em desacordo com esse padrão, ele não vem de Deus. E se não vem de Deus, não deve permanecer. A mente é como um jardim. Se você não plantar boas sementes, crescerão ervas daninhas. E é você quem escolhe, todos os dias, o que vai deixar florescer ali dentro. Filtrar não é negar os pensamentos difíceis, é confrontá-los com a verdade. É um exercício diário de vigilância e fé. E quando você começa a perceber essa transformação, o próximo passo é entender o que fazer nos dias em que a mente está simplesmente exausta, sem força para filtrar, sem ânimo para reagir. É aí que os salmos de Davi se tornam bálsamo. Quando a mente está cansada, o segredo dos salmos: há dias em que a mente não quer lutar, só quer silêncio. Tudo parece pesado, até as orações. E nesses momentos, muitos acham que a fé falhou, quando na verdade o que falta é um refúgio. Davi, o rei poeta, conhecia bem esses dias. Ele escreveu com a alma ferida, com o coração desabando. Em Salmo 13:1, ele grita: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Isso não é fraqueza, é intimidade. Ele sabia que podia ser honesto com Deus sem medo de ser rejeitado. Esse é o primeiro segredo: derramar a alma.
Falar com Deus como se fala com um pai amoroso que escuta até os silêncios. Tem dias que você não precisa orar bonito, só precisa ser verdadeiro. Se está cansado, diga que está. Se não aguenta mais, diga também. Deus não se escandaliza com sua sinceridade. Muito pelo contrário, é nesse nível de verdade que o alívio começa. O salmista não escondeu sua dor e por isso encontrou consolo. O segundo segredo de Davi está em Salmo 143, 5. Lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras. Quando a mente está abatida, a memória vira uma arma poderosa. Relembrar os livramentos do passado é reacender a chama no presente. Se hoje está difícil crer, então lembre do ontem. Lembre daquela conta paga sem explicação, daquela cura inesperada, daquela palavra que chegou na hora exata. A gratidão pelo que já foi vivido tem o poder de revigorar a fé que vacila. Um exercício simples e eficaz é fazer uma lista de 3 momentos em que Deus te surpreendeu. Escreva em papel, com datas, locais e o que sentiu na hora. Leia essa lista sempre que o desânimo vier. Esse memorial espiritual será como água fresca no deserto mental. É o seu altar de lembranças, como Davi fazia com seus salmos. Aliás, ler os salmos nos dias difíceis é como tomar um remédio celestial. A dor, mas a cura entre as linhas. O terceiro segredo é declarar a verdade antes mesmo de senti-la. Em Salmo 23, 1, Davi escreve: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não espera o milagre para declarar a confiança. Ele declara a confiança como parte do milagre. É como se dissesse à sua alma: você vai crer, querendo ou não. Em Salmo 42, 5, ele questiona: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Ele não está apenas perguntando, está dando uma ordem ao seu interior. Esse princípio também pode ser aplicado por você. Escolha um versículo que te fortaleça e declare-o em voz alta pela manhã, mesmo sem vontade. Pode ser o próprio Salmo 23, ou Isaías 41:10, ou Filipenses 4:13. Escreva e deixe visível no espelho ou na geladeira. Crie um salmo personalizado com suas próprias palavras de dor e fé misturadas. Esse gesto, simples e íntimo, tem um efeito profundo. É como empurrar a alma cansada para os braços do descanso. E quando a alma finalmente encontra repouso na presença de Deus, ela se fortalece para enfrentar até os pensamentos mais cruéis. Aqueles que parecem espirituais, mas escondem opressão. Aqueles que invadem sorrateiros, tentando se passar por verdades absolutas. É nesse momento que se torna necessário algo ainda mais firme: a autoridade espiritual de Jesus sobre os pensamentos. Jesus e a autoridade espiritual. Sobre os pensamentos, nem todo pensamento é apenas fruto da mente. Alguns vêm como setas, com força espiritual, tentando se enraizar com peso e opressão. E é exatamente nesse campo invisível que Jesus nos mostra um poder que poucos usam, mas que está disponível para todos os que creem. Em Marcos 5, Jesus confronta um espírito opressor e pergunta: Qual é o teu nome? Ele não fez isso por curiosidade, mas por estratégia. Nomear aquilo que nos ataca é o primeiro passo para desarmá-lo. Essa autoridade espiritual também se manifesta quando Jesus é tentado no deserto, em Mateus 4. Satanás lança pensamentos disfarçados de lógica e até de versículos bíblicos. Mas Jesus não entra em debate. Ele responde com firmeza: está escrito. E quando necessário, ordena: retira-te, Satanás. É Mei 4:10. Ele não alimenta o pensamento, ele o confronta. Essa é a lição. Quando um pensamento maligno surgir, não brinque com ele. Não racionalize, repreenda. Às vezes, a opressão mental vem tão sutil que parece parte da nossa própria identidade.
Pensamentos como: você nunca vai mudar, não adianta tentar, Deus não te ouve. Tudo isso soa como verdade interna, mas na raiz são mentiras lançadas para aprisionar. O segredo é identificá-los com a pergunta: isso veio de Deus, de mim ou do inimigo? Faça essa pergunta em voz alta. Isso já interrompe o fluxo automático da mentira. E depois de identificar, é hora de cortar o diálogo. Quando Jesus mandou Satanás sair, ele não pediu, não chorou, não se explicou. Ele deu uma ordem. E essa mesma autoridade foi dada a nós em nome dele. Não se trata de gritar, mas de saber quem você é em Cristo. Dizer em voz alta: silêncio, minha mente pertence a Jesus. É mais poderoso do que parece. É declarar guerra à mentira e aliança com a verdade. Mas expulsar não basta. Lucas 11, 24, 26 mostra que quando um espírito imundo sai e encontra o lugar varrido e ornamentado, volta com outros piores. Isso nos ensina algo vital. O vazio deve ser preenchido. Por isso, após repreender um pensamento, ore. Leia um versículo, cante um louvor. Ore em línguas, como sugere Judas, verso 20. O louvor e a palavra ocupam o espaço e impedem que o inimigo volte a dominar. Um caso real pode ilustrar. Uma mulher oprimida por pensamentos suicidas começou a responder com a palavra: pensai nas coisas que são de cima. Colossenses 3:2. Em poucas semanas, os padrões mentais mudaram. Não porque ela lutou com a mente, mas porque usou armas espirituais. Isso não substitui terapia ou tratamento médico, mas revela que há uma dimensão da mente que só o Espírito Santo pode alcançar. E quando essas armas espirituais passam a ser parte da sua rotina, você não apenas se liberta, você aprende a se proteger. Paulo sabia disso. Foi por isso que, mesmo preso em Roma, ele nos deixou um sistema completo de defesa mental, registrado em Filipenses. O sistema de defesa mental de Paulo. O manual de Filipenses, imagine estar acorrentado em uma cela úmida, vigiado por soldados com o futuro incerto. Qual seria o estado da sua mente? Ansiedade, medo, desespero? Pois foi nesse cenário que Paulo escreveu o manual mais poderoso sobre paz interior. Em Filipenses 4, 6, 9, ele revela não apenas uma receita, mas um sistema completo para blindar a mente. Ele não fala como teórico, ele fala como alguém que venceu a guerra mental, onde a maioria sucumbe. O primeiro passo que Paulo ensina é reconhecer a ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra grega usada ali traz a ideia de uma mente dividida, fragmentada. E é exatamente isso que a ansiedade faz, nos quebra por dentro. O segredo é perceber esse movimento cedo, identificar os sinais. Aceleração do pensamento, agitação sem causa, sensação de perda de controle. Nomear a ansiedade é o primeiro passo para desarmá-la. Em seguida, Paulo orienta: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou seja, transformar a preocupação em oração. Mas ele detalha como: com súplica, pedidos específicos e com ações de graças, gratidão antecipada. Isso reorganiza o pensamento. Ao invés de remoer o problema, você entrega e já agradece como se a resposta estivesse a caminho. Isso muda completamente o clima espiritual ao redor e dentro de você. O terceiro passo é receber a guarda divina. Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Vim 7. A palavra guardar aqui é militar, como sentinelas protegendo uma fortaleza. Não é qualquer paz, é uma paz ativa, vigilante, que impede que o caos entre sem permissão. Essa paz não depende das circunstâncias.
Ela vem como um escudo da parte de Deus. O quarto passo é reprogramar os pensamentos. E aqui ele retoma os filtros de Filipenses 4:8. O foco agora é sustentar essa paz através daquilo que se pensa. Comece escolhendo um pensamento que te angustia. Transforme-o em oração com 3 ingredientes: louvor, petição e gratidão. Depois, visualize a paz como um escudo ao redor da sua mente. E, por fim, substitua aquele pensamento por uma verdade bíblica. Repita isso até que seu interior se alinhe ao que Deus diz. Um exemplo real pode ajudar. Um pastor, em crise ministerial, aplicou esse sistema. Identificou o medo de fracassar, orou com gratidão pelo chamado, memorizou Filipenses 4:7 e escreveu versículos sobre o cuidado de Deus. Em 3 semanas, sua mente estava mais leve, mais estável. Ele não saiu da luta, mas saiu da confusão mental. A clareza voltou e com ela a força. Não é mágica, é método e está acessível a todo cristão disposto a praticar. Esse sistema não ignora os problemas reais. Ele te equipa para enfrentá-los com uma mente protegida por Cristo. E se Paulo conseguiu estruturar esse método, preso em Roma, nós podemos aplicá-lo no caos do nosso dia a dia. Mas talvez você ainda carregue dentro de si padrões antigos, mentalidades que vieram de uma longa história. E aí precisamos olhar para Josué, que lidou com o peso de 40 anos de pensamentos enraizados no deserto. Josué e a reprogramação de padrões mentais do deserto. Algumas correntes não estão nos pés nem nas mãos, estão na mente. O povo de Israel foi liberto do Egito, mas continuou carregando dentro de si uma mentalidade de escravidão. E não é difícil entender. Foram 400 anos de opressão, miséria e servidão. Não se desfaz esse tipo de pensamento do dia para a noite. É aí que Josué entra. Escolhido para liderar o povo rumo à terra prometida, ele não apenas enfrentou inimigos externos, mas teve que confrontar estruturas internas de pensamento. A primeira etapa do processo que Josué revela é a decisão radical. Em Josué 24:15, ele declara com firmeza: escolhei hoje a quem servireis. Essa escolha não é emocional, é consciente, deliberada. Há momentos em que é preciso romper com pensamentos antigos, como quem rompe um ciclo. A liberdade mental começa com uma decisão que não pede licença à emoção. É levantar e dizer: eu não sou mais escravo dessa maneira de pensar. A segunda etapa é a substituição progressiva. Deus não apenas tirou o Egito do corpo deles, ele queria tirar o Egito da mente. E para isso, deu uma chave a Josué. Medita nele dia e noite. Josué 1:8. No hebraico, meditar significa murmurar repetidamente. É como repetir a verdade até ela se tornar natural. Não basta deixar de pensar errado, é preciso aprender a pensar certo. E isso exige prática, disciplina e paciência. Quer um exemplo prático? Pegue um pensamento antigo, como eu nunca vou conseguir, e substitua por Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, a completará. Escreva esse versículo num cartão e leia todos os dias em voz alta. Crie esse hábito por 30 dias. Isso cria novos trilhos mentais, novas conexões internas. A mente precisa de repetição para reprogramar, assim como o corpo precisa de treino para ganhar força. A terceira etapa são os marcos de memória. Josué ergueu pedras como memória das vitórias. Josué 4. Ele entendia que quando os velhos pensamentos voltassem, o povo precisaria de lembretes visuais de onde Deus os tirou. Hoje, você pode fazer isso anotando datas, escrevendo testemunhos, colando versículos na parede, usando alarmes no celular com frases de fé.
Esses marcos são âncoras para a mente nos dias de tempestade. Esse processo leva tempo. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Somente os que permitiram que a mente fosse renovada pisaram em Canaã. Por isso, não se frustre com a lentidão. Uma mente que foi ferida por anos não se cura em minutos. Mas com cada decisão, com cada meditação, com cada memorial, um pouco do deserto vai ficando para trás. E uma nova mentalidade vai se formando dentro de você, pronta para herdar promessas. Mas mesmo quando essa nova mente começa a ser construída, ainda surgem pensamentos que insistem em voltar. Pensamentos que parecem imbatíveis, que não desaparecem com oração rápida. E foi nesses momentos que Jesus, em seu próprio Getsêmani, nos deixou um método para enfrentar os pensamentos mais resistentes. Sua mente, como o templo, a arquitetura de Salomão. Aplicada à alma, Salomão construiu o templo com um detalhe precioso. Cada parte tinha um propósito específico. Havia o átrio externo, o lugar santo e o santo dos santos, cada um representando níveis diferentes de intimidade com Deus. E isso não foi por acaso. Essa estrutura também nos ensina como organizar a nossa mente como um santuário vivo. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo declara: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Sua mente, portanto, não é um lugar qualquer, é lugar santo. O átrio externo representa os portões da consciência, tudo o que entra pelos olhos, ouvidos e boca. É aqui que se decide o que será permitido atravessar a mente. E como diz Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação. A pergunta é: que tipo de conteúdos você tem consumido? Que conversas tem alimentado? Que ambientes frequenta? Tudo isso entra como sementes, e o que entra gera frutos, bons ou ruins. O segundo espaço é o lugar santo, onde a mente processa, interpreta, cria. Aqui ficam os pensamentos formados, as crenças, os valores. É a oficina da alma, e é aqui que se aplica 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa avaliar tudo o que se pensa à luz da palavra. Pergunte a si mesmo: esse pensamento combina com Jesus? Se não combina, confronte-o, troque-o, redirecione-o. O terceiro espaço, o mais íntimo, é o Santo dos Santos, o núcleo da identidade. É o lugar onde Deus habita dentro de você. Em 1 Coríntios 6:20 está escrito: fostes comprados por preço. Isso quer dizer que sua mente não está à venda, não está disponível para invasões, não é território neutro, é propriedade sagrada. Nenhum pensamento sujo, nenhuma acusação do inferno, nenhuma palavra de maldição tem o direito de permanecer nesse espaço e, assim como o templo tinha rotinas de manutenção diária, sua mente também precisa. Pela manhã, comece com um sacrifício matinal. Ofereça seu primeiro pensamento a Deus. Durante o dia, mantenha o incenso contínuo, pequenas orações em silêncio, conversas internas com o Espírito Santo, e alimente-se da luz do candelabro. Um versículo meditado, uma palavra lida com atenção. Não precisa ser muito, precisa ser constante. A mente se ilumina com pequenas faíscas diárias. Aqui vai um exercício prático. Quando surgir um pensamento impuro, visualize essa estrutura. No átrio, pergunte: isso edifica? No lugar santo, confronte: o que a Bíblia diz sobre isso? E no Santo dos Santos, declare: sou o templo de Deus. Esse pensamento não tem lugar aqui. Essa visualização fortalece sua vigilância. Cria um senso de sacralidade sobre aquilo que você pensa, sente e permite habitar em você. E aos poucos o templo vai se tornando mais limpo, mais vivo. Mas há momentos em que, mesmo mantendo essa disciplina, a pressão de fora é intensa.
São aqueles dias em que a mente parece prestes a ruir, especialmente diante da dor, da injustiça ou até mesmo da perseguição. E aí, precisamos olhar para os que passaram por isso com firmeza sobrenatural. Os mártires. Os mártires e a mente inabalável. O testemunho de Estevão. Existem momentos em que a fé é colocada à prova, de forma extrema. Não é apenas uma questão de suportar o dia difícil, é sobre manter a mente firme em meio à tortura, ao medo, à morte iminente. E quando falamos de mente inabalável, é impossível não lembrar dos mártires. Estevão, por exemplo, é descrito em Atos 7 como alguém que, mesmo sendo apedrejado, manteve a visão espiritual clara e intacta. Isso não vem da mente humana, vem do Espírito Santo operando por dentro. Em meio à dor física e ao ódio da multidão, Estevão olhou para o céu e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Atos 7:56. Essa visão mudou tudo. Ele não focou nos rostos furiosos nem nas pedras, ele focou na glória. Esse é o primeiro segredo dos mártires, a visão celestial. Quando os pensamentos de medo atacarem, mude o foco. Pergunte a si mesmo: o que Jesus está fazendo agora por mim no céu? Romanos 8:34 responde: Ele intercede por nós. O segundo segredo é o perdão como escudo mental. Estevão, mesmo sendo assassinado, orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Isso não é apenas espiritualidade elevada, é estratégia de proteção da mente. O rancor corrói, a mágoa abre brechas para pensamentos repetitivos, amargos, destrutivos. Quando você perdoa, não está dizendo que a dor não existiu, está dizendo que ela não terá mais domínio sobre sua mente. É uma forma de se libertar do cárcere invisível da raiva. Um exercício simples pode ajudar. Escreva o nome de uma pessoa que te feriu. Depois, ore por ela todos os dias por 7 dias. Não é sobre sentir, é sobre decidir. Peça a Deus que a abençoe, mesmo que você chore ao fazer isso. Aos poucos, algo se solta dentro de você. O perdão é a chave que fecha portas mentais para a opressão. Jesus nos ensinou isso em Mateus 18:34-35, quando disse que quem não perdoa fica entregue aos atormentadores. E muitas vezes, esses atormentadores habitam a própria mente. O terceiro segredo é a memória da recompensa eterna. Os mártires descritos em Hebreus 11:35-38 suportaram torturas, prisões e morte porque tinham os olhos fixos em algo maior. Não viviam para este mundo. Hebreus 11:26 fala de Moisés que tinha em vista a recompensa. Isso é poderoso. Quando a mente for bombardeada com pensamentos como "isso não vale a pena", "ninguém reconhece o que faço", lembre-se: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios 4:17. Você pode aplicar isso criando seu próprio memorial de recompensa. Escreva promessas bíblicas sobre o céu, sobre a vida eterna, sobre a justiça de Deus. Leia todos os dias ao acordar. Isso vai alinhar seu pensamento ao eterno e não ao momentâneo. Porque no fim das contas, quem fixa os olhos na eternidade não se desespera com o agora. Essa é a mentalidade dos que suportam até o fim, não porque são fortes, mas porque sabem onde está sua esperança, e talvez você já tenha vencido muitas dessas batalhas mentais, já tenha aprendido a vigiar, perdoar, resistir. Mas agora chegou o momento de consolidar tudo isso, de selar essa renovação com palavras, com ação e com compromisso. Porque aquilo que foi transformado precisa ser selado com fé. A voz de Deus no silêncio. Quando Ele fala. Através da calma existe uma tendência humana de buscar Deus nos ruídos, nos sinais grandiosos,
nos milagres estrondosos. Mas, curiosamente, é no silêncio que ele fala de maneira mais íntima. Em 1 Reis 19, 11 e 12, o profeta Elias está em crise, fugindo, exausto, esperando um estrondo divino. Mas Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava num sussurro suave. Isso nos ensina que, às vezes, a resposta que tanto buscamos só virá quando a alma se aquietar. O problema é que vivemos em uma era de barulhos constantes, notificações, preocupações, cobranças, comparações. É difícil silenciar a mente quando o mundo inteiro parece gritar. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda escolhe falar através da calma. Não porque queira dificultar, mas porque a alma só consegue discernir a voz dele quando desliga o resto. É por isso que muitos não ouvem, não porque Deus não fala, mas porque a mente está ocupada demais. Isaías 30:15 diz: "Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força." Essa é uma palavra poderosa para quem vive agitado por dentro. Às vezes, o maior avanço espiritual acontece quando você decide parar. Não correr, não resolver tudo, mas apenas sentar, respirar fundo e dizer: "Senhor, estou aqui." Isso não é inércia, é reverência. É abrir espaço para que Deus tome o lugar de protagonista dentro da sua mente. Um exercício prático. Separe 5 minutos do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus. Sem música, sem celular, sem distrações. Apenas você e Ele. Respire fundo e diga interiormente: "Fala, Senhor, teu servo ouve." Faça isso por 7 dias. No início, talvez a mente grite, mas com o tempo, ela se aquieta. E nesse silêncio, você começará a ouvir coisas que antes estavam abafadas. Direções, consolos, correções, abraços invisíveis. O silêncio também é curativo. Ele organiza o caos mental. Ele revela o que estava escondido no fundo da alma. É nesse espaço de calma que o Espírito Santo começa a soprar ideias, limpar feridas, acalmar lembranças. Às vezes, ele não vai te dar uma resposta imediata, mas vai te dar paz. E a paz é muitas vezes uma resposta mais poderosa do que qualquer explicação. Porque quando você tem paz, mesmo sem entender, você segue firme. Aprender a ouvir no silêncio é como afinar o coração com o céu. E aos poucos, você começa a perceber que nem toda ausência de resposta é abandono. Às vezes é um convite para aprofundar. E quando você se acostuma a ouvir Deus assim, começa a discernir melhor o que precisa sair da sua mente. E então, você está pronto para um passo mais ousado: limpar completamente sua mente de tudo o que é tóxico por meio de um jejum mental. O jejum mental, desintoxicando a alma de pensamentos tóxicos. Quando falamos em jejum, muitos pensam logo em comida, mas há um tipo de jejum que é tão poderoso quanto, e talvez mais urgente nos dias de hoje: o jejum mental. Estamos o tempo todo consumindo estímulos, opiniões, comparações, crises, escândalos, e isso intoxica a alma. A mente fica pesada, saturada, sem espaço para a voz de Deus. Por isso, o jejum mental é uma prática de sabedoria espiritual. É escolher o que vai entrar no campo dos pensamentos com mais critério. Isaías 58:6 nos lembra: "Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade." E há pensamentos que nos amarram, ideias que repetimos sem perceber, como: "Eu não sirvo para nada, minha vida não muda, ninguém se importa comigo." Isso são ligações invisíveis, e cada vez que alimentamos isso com conteúdos negativos, com pessoas tóxicas, com distrações vazias, essas amarras se fortalecem. O jejum mental começa com um basta. Um bom início é fazer uma pausa de 7 dias nas fontes que mais intoxicam sua mente. Pode ser redes sociais, noticiários, séries que te deixam mais ansioso, ou até mesmo algumas conversas.
Substitua esse tempo com leituras bíblicas, como os Salmos e Provérbios. Ouça louvores suaves. Anote suas reflexões. Não se trata apenas de cortar, mas de substituir. O espaço que o ruído ocupava agora se torna um terreno fértil para a verdade de Deus. Outro pilar importante nesse processo é a solitude. Em Marcos 1,35, vemos Jesus se retirando para orar sozinho, de madrugada. Ele era o Filho de Deus, mas entendia a importância de estar só com o Pai. E nós, por que achamos que podemos manter a sanidade mental sem pausa, sem silêncio, sem separação? Solitude não é solidão, é intimidade. É você consigo, mesmo diante do Criador, sem interferência. Ali começa a cura dos pensamentos. Durante esse jejum mental, esteja atento aos frutos. Talvez os primeiros dias pareçam difíceis, como qualquer desintoxicação, mas aos poucos a clareza volta. Você vai perceber que respira melhor, que dorme com mais leveza, que reage com mais equilíbrio. A mente limpa permite que o Espírito Santo tenha espaço para te guiar, sem ruídos competindo com a voz dele. A paz volta a ter lugar na rotina. O discernimento se torna mais afiado. E é nesse momento que você começa a distinguir com mais facilidade aquilo que te edifica daquilo que só ocupa espaço. O jejum mental te devolve o controle. Ele reorganiza as prioridades, reposiciona os pensamentos. É como abrir as janelas e deixar o vento entrar. Mas essa vigilância precisa continuar, pois mesmo uma mente limpa pode voltar a se contaminar se não houver um guardião atento. E é aí que entra o papel do atalaia espiritual. Guardando a mente. Como um atalaia espiritual, na antiguidade, o atalaia era o vigia da cidade. Ele subia à torre mais alta e ficava de olho nos perigos que se aproximavam. Quando via algo suspeito, tocava a trombeta. E é justamente assim que precisamos agir com a nossa mente, como atalaias espirituais. Em Ezequiel 3,17, Deus diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Hoje, ele diz a mim e a você: eu te coloquei como atalaia sobre tua própria alma. Não se trata de paranoia, mas de discernimento. Pensamentos não são neutros. Muitos chegam como visitantes educados, mas querem fazer morada. Eles se aproximam devagar, com aparência de lógica, de razão. E quando você percebe, já estão no controle. É por isso que a vigilância mental não pode ser eventual, ela precisa ser diária. Provérbios 4:23 nos orienta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a mente é a porta de entrada para esse coração. Um bom atalaia conhece os padrões do inimigo. Por isso, o exercício prático aqui é identificar 5 gatilhos mentais que sempre te levam à ansiedade, à comparação, à autossabotagem. Pode ser uma frase que você ouviu na infância, um comentário recorrente, um ambiente que te desequilibra. Escreva esses gatilhos e ore sobre cada um. Peça ao Espírito Santo que te mostre quando eles estão se aproximando, antes que tomem espaço. Agora vá além. Crie um plano de resposta para cada gatilho. Por exemplo, se você se sente inferior quando vê fotos nas redes sociais, sua resposta pode ser: sou filho amado de Deus. Efésios 1:6. Qual essa verdade onde você mais precisa vê-la? Quando pensamentos de escassez vierem, declare Filipenses 4:19. Quando sentir medo, recite 2 Timóteo 1:7. Um bom atalaia não apenas vê o perigo, ele sabe o que fazer quando ele vem. Ser atalaia da mente é também estar atento às pequenas concessões. Aquelas séries que te roubam a fé, as piadas que alimentam mentiras, as músicas que te deprimem. São detalhes que, somados, criam brechas. A vigilância espiritual não é moralismo, é proteção.
Quem ama a própria alma, vigia o que permite entrar. E isso não precisa ser feito com peso, mas com propósito. É leve quando se entende o porquê. E não se esqueça, o atalaia não precisa estar sozinho. Tenha um amigo, um líder, um irmão de oração que também vigie com você. Alguém que pergunte com amor o que tem ocupado sua mente. Essa parceria fortalece a guarda. Um vigia pode cochilar, 2 se revezam, 3 formam uma muralha. Deus honra aqueles que se cercam de sabedoria, não por desconfiança, mas por zelo. É assim que se constrói uma mente forte, e quando essa vigilância se torna parte da sua rotina, algo muda. Você não é mais apenas alguém tentando sobreviver aos pensamentos. Você se torna um guardião da verdade. E então está pronto para assumir com coragem a sua verdadeira identidade em Cristo. Porque uma mente protegida precisa saber quem é de fato. A nova mente e a nova identidade em Cristo. Muitas pessoas tentam renovar a mente, mas continuam presas porque ainda se veem com a identidade do passado. É como tentar mudar os frutos sem tocar na raiz. A mente só se transforma de verdade quando a identidade é redefinida. E isso acontece quando compreendemos o que significa estar em Cristo. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A mudança mental começa com um novo nascimento espiritual. Se você ainda se vê como alguém quebrado, marcado por erros, fraco, seus pensamentos sempre voltarão a esse ponto de origem. Mas a Bíblia declara outra verdade sobre você. Você é amado, perdoado, chamado, redimido. Está escrito em Efésios 1:6 que fomos aceitos no amado. Isso significa que Deus não apenas te tolera, Ele te acolhe com prazer. E uma mente que crê nisso começa a pensar diferente, agir diferente, reagir diferente. A nova identidade também nos ensina que não somos definidos pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Romanos 5:1 afirma que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, mesmo que a culpa tente voltar, a palavra te posiciona. Você não é o que o mundo diz, nem o que os erros dizem, nem o que o medo diz. Você é o que Deus diz. E Deus te chama de justo, de filho, de luz do mundo. Assumir essa identidade é o primeiro passo para blindar a mente. Quer um exemplo prático? Crie o seu espelho da verdade. Pegue post-its ou cartões e escreva neles declarações. Como eu sou o templo do Espírito, 1 Coríntios 6:19. Sou mais que vencedor, Romanos 8:37. Nada me separa do amor de Deus, Romanos 8:39. Coloque onde você possa ver todos os dias e não apenas leia, declare em voz alta. A confissão constante da verdade molda a mente. A fé vem pelo ouvir, e isso inclui ouvir a si mesmo, profetizando sua nova identidade. A velha natureza sempre tentará voltar com pensamentos do tipo: você sempre será assim, você vai cair de novo, você não merece mudança. Mas você tem autoridade para responder: isso não me define mais. É como trocar a roupa suja por uma veste nova. Em Cristo, você recebeu uma nova mente, mas precisa vesti-la todos os dias. É uma escolha. E essa escolha começa com a maneira como você se vê ao acordar. Não se veja como vítima, veja-se como filho. E se, por acaso, você cair, tropeçar, duvidar, lembre-se, sua identidade não muda. O filho pródigo nunca deixou de ser filho. Ele só estava longe. O que o restaurou não foi sua performance, mas a identidade que o pai nunca esqueceu. Essa verdade precisa morar na mente. Porque, quando sabemos quem somos, também sabemos a quem pertencemos. E isso fecha a porta para os pensamentos que antes tinham acesso livre. Agora, com a mente fortalecida e a identidade firmada, é hora de selar essa transformação.
de firmar em palavras, em prática e em fé tudo aquilo que foi trabalhado até aqui. E para isso, há uma declaração profética capaz de selar a vitória mental que você vem construindo com Jesus. Agora que você conhece as armas espirituais, os caminhos de oração e os segredos bíblicos para vencer a guerra mental, me diga, o que ainda te impede de aplicar isso hoje? Quantos pensamentos te dominaram nos últimos meses? Quantas vezes você se sentiu refém de uma mente cansada, sobrecarregada, sem saber como se libertar? Você não precisa mais aceitar isso como parte de quem você é. A renovação da mente é uma promessa de Deus, mas também é uma responsabilidade nossa. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai apenas assistir e seguir sua rotina ou vai escrever sua nova história com uma mente restaurada por Cristo? Comece agora. Escolha um versículo, declare em voz alta, feche os olhos e diga: Senhor, minha mente é tua. Esse simples ato pode abrir um novo ciclo em sua vida e eu quero te ouvir. Qual foi o ensinamento mais marcante para você? Qual prática você vai aplicar ainda hoje? Escreve aqui nos comentários. Sua resposta pode fortalecer alguém que está, em silêncio, lutando sozinho. E se essa mensagem falou com você, compartilhe, ative as notificações e se inscreva no canal, porque ainda temos muito a aprender juntos sobre o poder da mente curada pela oração.